Graças a Deus. Diariamente, nós emitimos daqui do Templo de Salomão, diretamente do Templo de Salomão, para todas as pessoas, nós emitimos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos. Mas eu tenho certeza que nem todos creem. A palavra de Deus foi enviada para todas as pessoas, todos os povos, mas nem todos creem. Porém, aqueles que creem são atingidos, são alcançados pelo poder de Deus. Você que crê, minha amiga, meu amigo ouvinte, não importa a sua situação. Se você está vivendo um inferno, por exemplo, dentro de um presídio, dentro de um hospital, numa clínica, onde quer que você se encontre, abatido, caído, prostrado, em casa, no trabalho, no palácio ou num barraco, ou debaixo do viaduto, não importa a sua situação, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, Ele entra em qualquer lugar deste mundo, de todo o universo, porque Ele é Espírito. E o Espírito de Deus acompanha, segue as suas promessas, a sua palavra. E em o nome do Filho do Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e os judeus o chamam de Yeshua, em o nome de Yeshua, seja abençoado, seja livre, seja liberta dessa enfermidade, seja curado dessa situação desgraçada que você tem vivido até agora. Em o nome do Senhor Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, onde quer que a nossa voz chegue também a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam livres, absolutamente livres, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria me dirigir às pessoas que creem, chamado também crentes, ou evangélicos, católicos, os cristãos, os que se consideram cristãos. Você que se considera cristão, saiba de uma coisa: a fé que você tem não nasceu de uma escola, não veio por um professor de educação religiosa, não veio para você lá de uma faculdade de teologia, nem por conta da igreja, da religião. A sua fé é um dom, uma dádiva que o Espírito Santo lhe deu. E essa fé, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para uma vida melhor, essa fé, minha amiga, meu amigo ouvinte, que lhe foi dada pelo próprio Espírito de Deus, não é só para você tomar posse das promessas de Deus. Não é só para você vencer o mal, mas, sobretudo, para que você tenha condições, para que você tenha ferramentas para fazer a vontade de Deus. Você sabe que em tudo que Jesus fez, tudo, ele não fazia nada que não fosse da vontade do Pai. E como é que você acha que Deus quer que nós hajamos nesse mundo? Você sabe que, assim como Deus criou os anjos
para que os anjos pudessem servi-lo. Deus criou os anjos para que eles pudessem fazer a vontade dele. Deus criou os anjos e os municiou, os habilitou com autoridade, com poder, para que pudessem executar a vontade de Deus. Da mesma forma como Deus fez os anjos com toda autoridade, ele também fez o arcanjo, o querubim da guarda de Deus, chamado Lúcifer. Lúcifer recebeu a autoridade de Deus, para comandar os demais anjos, mas para fazer a vontade de Deus. Quer dizer, todos os anjos que foram criados por Deus foram criados com autoridade, com poder, para fazerem a vontade de Deus. Assim também, Deus criou o homem e lhe deu autoridade, lhe deu domínio sobre todas as coisas. Só que, assim como os anjos, no meio dos anjos, houve os rebeldes, manifestaram os rebeldes, Lúcifer veio se tornar o diabo e carregou consigo a terça parte dos demais anjos rebeldes. Eles se rebelaram contra Deus, não quiseram mais fazer a vontade de Deus. E aí eles foram expulsos da presença de Deus. A mesma coisa acontece com o homem. O homem recebeu autoridade, a fé. A fé é uma autoridade, é um poder. Quando nós ministramos a bênção aqui todos os dias, diretamente do templo de Salomão, nós o fazemos com a autoridade da fé que Deus nos deu. Agora, nós temos essa autoridade. Estamos imbuídos dessa autoridade. A autoridade da fé. Mas se nós não quisermos utilizar essa autoridade para fazer a vontade de Deus, então estaremos imitando e seguindo os passos de Satanás, que recebeu autoridade, recebeu poder para fazer a vontade de Deus, mas fez a sua própria vontade. Então você verifica, por exemplo, minha amiga, meu amigo ouvinte, que muitos são os crentes, muitos são os cristãos que vivem uma vida desesperada, uma vida arrasada pela miséria, pela falta de amor, pela falta de paz, a família destruída, família envolvida com vícios, etc, etc. Enfim, é um inferno que muitos cristãos têm vivido. Por quê? Porque eles receberam o dom da fé, receberam o poder da fé, a autoridade da fé, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, lhes deu. Mas só que eles usaram e têm usado essa autoridade para fazer a sua própria vontade. O que aconteceu? Aconteceu com eles o que aconteceu com Lúcifer. Tornou-se o diabo. E os outros demais anjos tornaram-se os demônios. E essas pessoas que eram antes a imagem de Deus, perderam a imagem de Deus, perderam a graça de Deus, e agora são pessoas que vivem e convivem com as forças do inferno. Têm fé, elas creem em Jesus, mas o diabo também crê em Jesus. Os demônios também creem em Jesus. Mas isso não significa nada. Mas, bispo, me diga uma coisa. Eu pergunto. Eu creio em Deus. Eu creio. Deus me deu fé. Eu tenho fé para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Tudo bem. Mas, se eu for fazer a vontade de Deus, o senhor não acha que a minha vontade fica presa? Então, para que eu tenho fé?
só para fazer a vontade de Deus? Exatamente. Porque a vontade de Deus, no fundo, minha amiga, meu amigo, é o que vai completar a sua vida. É o que vai fazer de você uma nova criatura. É o que vai fazer de você uma pessoa feliz. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas a vida com abundância vem pela nossa obediência a Deus. Pelo nosso serviço a Deus. Pelo nosso fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Davi disse assim na sua oração: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade. Porque a vontade de Deus, no fundo, acaba sendo a nossa vontade. Essa é a realidade. Davi disse: agrada-te do Senhor, quer dizer, faça a vontade do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, fazer a vontade de Deus, no fundo, é buscar que Deus venha agradar e fazer, atender os desejos do nosso coração. Portanto, minha amiga, meu amigo, use a fé com inteligência. Não use a fé que a autoridade que o diabo ou que Lúcifer usou, não. Ele usou a autoridade para criar um reino contra Deus. Agora, ele é o diabo e sabe que os dias dele estão contados, estão chegando ao fim. Ele sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. Ele sabe disso. A morte, também os que não estão inscritos seus nomes no livro da vida, a besta, o falso profeta, né, o anticristo. Tudo isso vai para o lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o diabo, que não era diabo, ele era um anjo, recebeu a autoridade de Deus para fazer a vontade de Deus, ele então desviou-se da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade e tornou-se o diabo. Assim também são muitos cristãos que receberam a autoridade de Deus. Tiveram até experiências maravilhosas com Deus no passado, mas hoje vivem uma vida cheia de amargura, de fracassos, de tristeza, e não conseguem nem mais crer em Deus, manifestar a crença em Deus. Por quê? Porque essas pessoas pegaram a autoridade que receberam de Deus e aplicaram para fazer a sua própria vontade. Por isso, Jesus fazia a vontade do Pai. Jesus fazia a vontade do Pai. Davi fazia a vontade de Deus. Os profetas, os homens de Deus do passado, os homens da fé do passado, procuravam fazer a vontade de Deus com a autoridade que receberam de Deus. E por isso transformaram-se em grandes homens de Deus. Então, minha amiga, Deus nos tem concedido a fé. Você tem fé. Agora, essa fé, o que você tem feito com ela? Você tem usado essa fé para quê? Para buscar a glória desse mundo? Ou você tem usado essa fé para servir a Deus e fazer a vontade dele? Não se esqueça que você é servo, e nós somos servos. E o servo que se preze, faz a vontade do seu Senhor. Fazer a vontade do nosso Deus é, no mínimo, a nossa obrigação como servo. Se nós temos autoridade, temos fé para servi-lo e não o fazemos, então é óbvio que não servimos para nada. Você, minha amiga, meu amigo, analise o que nós estamos falando, avalie o que nós estamos falando e tire as suas conclusões. Daí, porque muitos são ou dizem ser cristãos, mas vivem na amargura, na tristeza. Vivem amargando derrotas e fracassos sempre, constantemente. O que se pode fazer? A única coisa que se pode fazer. Orar não adianta. Jejuar não adianta. Ler a Bíblia não adianta. Só tem um jeito. Obedecer. Fazer aquilo que Deus quer que você faça. Graças a Deus.
da senhora? Jane. Como é que era a vida da senhora? Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu não tinha onde morar, 4 filhos, cada um morava na casa de alguém, e eu com um filho pequeno morava embaixo de uma escada do prédio. Eu era doente, tinha 3 tumores na cabeça, depressiva, não tinha condições de trabalhar. Então, óbvio que ninguém me dava emprego. E com isso, a minha situação foi ficando cada vez pior, a ponto dos médicos me desenganarem. Então, a única saída era me matar. Falei, vou ver meus filhos, vou me matar e acabo o sofrimento. Mas me falavam da igreja que tinha uma mudança, mas eu não queria ir. Eu ia em todas as denominações, menos na Igreja Universal. Mas quando eu fugi do hospital, que o médico disse que não ia mais dar remédio, porque era desperdício, e eu falei, vou me matar, eu passei em frente a um lugar, onde dizia uma música, pare de sofrer agora, Deus tem para você a vitória. Eu entrei nesse lugar, estava até com o roupão do hospital. Me escondi no cantinho, fiquei escutando tudo que aquele homem dizia. A partir daquele momento, eu falei, meu Deus, ele sabe toda a minha vida. E ali eles me orientaram, comecei a fazer os propósitos, a corrente. Deus foi mudando a minha história. Saí dali, já saí curada, sem os tumores da cabeça. Consegui, através de uma pessoa, um trabalho, consegui resgatar os meus filhos e fiz tudo certo. Quando chegou a primeira fogueira santa, eu estava iniciando os meus caminhos, né, na fé. Eu não tinha nada. Falei, o que eu vou sacrificar? Mas eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida diferente. Eu tinha ganhado roupa, sapato, brinquedos para as crianças. Falei, meu Deus, mas só isso? Isso não é isso que eu quero mais. Fui fazer faxina, fui trabalhar de auxiliar de costureira, juntei tudo, junto com o que eu vendi, e lancei no altar. Não demorou muito. Deus me deu uma empresa. Em menos de 6 meses, eu já tinha uma empresa, uma transportadora. A partir dali, me lancei no altar. Só olhava para Jesus, fazendo todas as segundas-feiras eu não faltava. E buscava o Espírito Santo para me fortalecer. E assim foi. Prosperei muito, adquiri bens, meus filhos bem, todos na presença de Deus, a ponto que eu não sabia o que fazer com dinheiro. Aí, o que aconteceu? A ilusão do mundo, né? Deixei de olhar para o altar. Deixei de olhar para o Senhor Jesus. Simplesmente festas, amigos, viagens, dízimo. Quando eu tinha que devolver para Deus 20 mil reais, falava, não, é muito. Não vou devolver não, Deus entende. Sacrifício no altar, eu pegava envelope sim, mas a ponto de subir no altar com um envelope com nada dentro, só para dizer que eu não subi com a mão vazia. Bispo, foi a pior derrota da minha vida. Eu fui a total destruição. Perdi tudo, meus filhos foi para o mundo, porque daí eu também já não tinha mais onde morar aqui. Levaram carro, caminhão, os bens, perdemos tudo, a ponto de entrar dentro de casa até os móveis tirar. Mais de 300 cheques devolvidos. As pessoas iam atrás de mim para me matar. Cheguei a ser presa por uma situação de dívida. E, com isso, minha dívida chegou a mais de R$1 milhão. E aí fazer o quê? Meu Deus, qual a saída? Qual a alternativa? Não tinha mais nada, não tinha mais o que fazer. Fui embora para Rondônia, morar na casa de um funcionário da empresa de favor. Eu, meu filho, minha nora, uma filha pequena e uma neta. Fui morar de favor e ali muita humilhação, muito sofrimento. Que antes de ir para lá, nós íamos pedir comida no bar da esquina, dizendo que era para o cachorro. E não era, era para nós. Tamanha a destruição a que eu fui, depois de tanta grandeza de Deus na minha vida. Chegando em Rondônia, eu lembrei. Falei, Senhor, o Senhor é Deus.
Um dia o Senhor me curou. Um dia o Senhor me prosperou. Um dia o Senhor mudou minha história de vida. Eu quero uma chance. Só uma chance. E assim foi, bispo. Fogueira Santa. Eu não tinha nada. Eu morava de favor. Não tinha nada, nada, nada. Fui no altar, clamei. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. E sei que o Senhor pode mudar a minha história. E eu não aceito subir nesse altar sem ter o que sacrificar. Então, o Senhor pode trazer à existência o que não existe. Então, faça que isso aconteça. Me ligaram para fazer um trabalho, para fazer um transporte para a Bolívia, sem condição nenhuma, mas eu fiz. Recebemos em dólares. Tudo que eu recebi em dólares poderia ter saído da humilhação e de favor, mas não, eu lembrei. Espera, Deus fez chegar nas minhas mãos. Eu falei que lançaria ali para mudar a minha vida, e assim eu fiz. Deus transformou novamente minha vida. Resgatou a minha família de volta. E com isso nós temos prosperado mais e mais. E cada fogueira santa não é o que eu quero, é o que Ele pede. Como é que está a situação hoje? Pagou as dívidas? Como é que está tudo hoje? Pagamos todas as dívidas, resgatamos todos os cheques para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos uma empresa abençoadíssima, matriz aqui em Guarulhos, São Paulo, e as filiais em Rondônia. E nós temos cada dia mais Deus abençoado. A situação hoje é outra. Completamente diferente. Hoje nós temos imóveis, tenho mais de, entre terrenos, terras e casas, mais de 25 imóveis. Temos frotas de caminhões, temos frotas de carros e temos muitos bens que agora nem me lembro ao certo. Deus abençoe a senhora. Qual o seu nome? Jorge. E o seu? Simone. O que aconteceu, Jorge, na tua vida na Fogueira Santa? Bom, na Fogueira Santa, eu sou fruto da Fogueira Santa. Eu cheguei há mais ou menos 6 anos atrás na igreja com uma vida totalmente derrotada em todos os sentidos, em todas as áreas. Profissional formado, mas passando por necessidade, precisando de dividir metade de uma sala para poder trabalhar, com dúvida se eu conseguiria ou não pagar aquela metade da sala. Vida sentimental, fracasso, estava tudo de mal a pior. Foi assim que eu cheguei mais ou menos em abril, próximo de uma Fogueira Santa. Minha família, o senhor pregou aqui e eu me vi lá atrás, era uma família que já vinha derrotada, seja na vida sentimental, porque ninguém casava. Eu estava me lembrando também, além de não casar, a gente morava muito mal, morava em porão, dividíamos quartos com pessoas, era muito baixo, era uma humilhação muito grande. E eu fui exatamente tentar mudar minha história, fui fazer um curso, primeiro um curso de contabilidade, e formei, continuou um fracasso. Mas eu consegui, como trampolim, fazer o direito, que era isso que eu queria como sonho para a minha vida. E consegui, mas também não aconteceu absolutamente nada. Então eu fiz pós-graduação, não aconteceu absolutamente nada. E foi assim a minha vida. E eu cheguei na igreja nessa condição, com dívidas, um fracasso. De profissional só tinha um nome, mas a vida não condizia com o que as pessoas esperavam de um advogado. E aí? E aí eu cheguei em abril e imediatamente em junho teve a Fogueira Santa. E eu ouvia falar, óbvio, com um pouco de receio, até porque havia dentro de mim, eu podia, aquele aspas, eu poderia, porque eu era formado, mas não acontecia nada. Então eu resolvi, um pouco ainda de desconfiança, mas eu fui para o altar. E eu descobri que lá no altar eu poderia mudar a minha história. Porque o primeiro sacrifício que eu fiz, eu comecei a ter resultados. E como deu resultado, eu falei, eu vou continuar investindo. No altar me dava resultado. E aí fiz uma primeira Fogueira Santa, tinha dívidas, assim cheguei, dívida alta, mas eu consegui. E de lá para cá fui fazendo, óbvio, com lutas. Eu tenho um filho, meu filho foi convidado a se retirar da escola, aluguéis atrasados, conta de luz, um fracasso, mas eu continuei insistindo. E de lá para cá, bênçãos completas, porque a minha vida espiritual, óbvio que foi o carro-chefe de tudo isso, porque a fé vem com isso. Eu
está tudo muito bem. A minha vida, por exemplo, a minha vida financeira está muito legal. O meu escritório que eu fui morar, que eu loquei meia sala, hoje eu tomei posse das 7 salas lá, são minhas. Hoje eu trabalho menos e ganho mais. Hoje, graças a Deus, tudo que eu peço no altar, eu tenho resultados. Porque a minha vida sentimental que era ruim lá fora, eu casei fruto do altar. Um dos meus votos, do meu sacrifício, foi exatamente para casar. E do jeito que eu pedi, aconteceu, porque eu queria uma pessoa que fosse de Deus, como eu na época. E graças a Deus, depois de um tempo, Deus concedeu essa obreira. E uma coincidência que eu estava pensando ali agora. Eu sou baiano, vim para cá com 7 anos. E depois de 38 anos, eu encontrei a minha esposa, que é exatamente, nós temos a identidade, a mesma cidade. Então não foi por acaso. E hoje nós estamos casados há um mês. Há um mês nós estamos casados. E já, óbvio, para complementar a lua de mel, nós vamos para a Terra Santa agora, no dia 16. Vai passar a lua de mel na Terra Santa. Começamos aqui em Porto de Galinhas e vamos para a Terra Santa. Obrigado. Deus te abençoe mais. Deus abençoe. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, depois desses testemunhos magníficos, não resta a menor dúvida de que Deus, o soberano, o Deus Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, quer fazer o mesmo na sua vida. Só que, para que isso possa ser realizado, você tem que manifestar fé. E a fé é Ele mesmo que dá. Ele mesmo dá essa fé para você. Mas, o que você vai fazer com essa fé? Você vai obedecê-lo ou você vai usar essa fé para tirar proveito próprio? Bem, fica aí essa pergunta. E eu quero deixar aqui o convite para você participar aqui do Templo de Salomão, domingos às 10 e 18 horas. Reuniões para aqueles que querem buscar o espírito da obediência, o espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Avenida Celso Garcia, 605. Eu creio que não há o que errar, porque o Templo de Salomão está bem à vista de todos os que vierem aqui, passarem aqui pelo Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.